policiamento feminino no Brasil, na década de 50, em São Paulo, que foi a primeira polícia que aceitou mulheres, foi muito em razão disso. Porque, em razão dessa capacidade feminina do care, do cuidado, ela teria mais habilidade para lidar com essas coisas. Então, isso vem desde a nossa raiz, da nossa criação, enquanto instituição. E aí, uma vez foi até muito engraçado, que eu estava com um dos meus chefes um dia, e ele me questionou, mas você sofre algum tipo de discriminação por ser mulher dentro da polícia? Aí, naquele momento... porque eu, enquanto delegada, acho que sofro um pouco menos do que, por exemplo, porque dentro da instituição existem hierarquias, né? Sim. E aí eu acredito que as investigadoras, as escrivãs até sofram um pouco mais nos bastidores do que eu, porque dentro da Polícia Civil, devido a essa questão da hierarquia, até um preconceito verbalizado ou expresso, assim, muito nitidamente, pode ser punido, né? Nós temos mecanismos para punir esse tipo de situação administrativamente. Mas ele me questionou e, na hora, me fugiu uma situação, assim, de um preconceito muito palpável, evidente. Nós descemos do carro em frente à delegacia, descemos eu e ele, eu estava com o distintivo à mostra, com a arma na cintura, e ele estava apenas de terno. Era um homem mais velho que eu, na casa aí dos seus 40 e poucos anos, e eu falei, com certeza eu vou me lembrar de alguma situação. Não precisou nem de eu me lembrar. A situação aconteceu ali naquele momento. Assim que descemos da viatura, uma pessoa que estava aguardando na recepção da delegacia chegou até nós, chegou até ele e falou, doutor, eu preciso despachar, eu preciso conversar com o senhor precisa resolver uma situação minha, daqui da delegacia. Aí ele falou assim, não, mas a delegada aqui é ela. Aí ele me olhou... Não, doutor, mas eu quero resolver com o senhor mesmo. Não teve conversa. Infelizmente, isso é uma situação que ocorre dentro, e essa, por exemplo, não era uma pessoa da instituição, era uma pessoa, um cidadão que nós estávamos atendendo, mas assim, que isso é muito comum ainda, desses cargos serem, né, estigmatizados ainda pelo gênero. E isso é o que a gente busca na concepção de feminismo, é justamente isso. Buscar igualar as condições. A gente não quer ser melhor do que ninguém, não, nós somos todos iguais. A mesma coisa que eu exerço, meu colega exerce, né? Ali é óbvio que por uma questão biológica, fisiológica, a mesma força que um homem tem, uma mulher não vai ter, mas isso não diminui a nossa capacidade técnica de exercer o mesmo trabalho que ele. Sim, então, isso é muito, infelizmente, ainda é uma coisa comum, mas que com o tempo eu acredito que a gente vai conseguir, sim, dar uma melhorada ou até superar, né? Um sonho utópico, mas me permita um exemplo sobre isso que você estava falando, doutora Rafaela. Teve uma vez, eu fui num congresso de direito, né? Lá em Curitiba. E aí eu estava com 2 juízes do direito, né? Dentro de um táxi. E os dois eu fui no banco da frente, os dois no banco de trás, e os dois eram juízes, e o motorista do táxi, ele se referia apenas ao homem como juiz. Aí eu disse, não, mas ela também é juíza de direito. Não, mas achei que era só ele e tal. Então, né? Então, assim, o motorista se dirigiu a palavra sobre ele sabia que que a gente estava no Congresso de Direito, né? Foi muito badalado esse congresso e tal. E ele se referia apenas ao homem, então a mulher, como se ela não pudesse ser juíza, né? É a presunção do senso comum. Né? Então, é interessante que... É triste e é interessante mas que isso ainda poucos a gente aconteça. vê que está mudando, né? Devagarzinho, a sociedade está assimilando essas mudanças, o espaço da mulher, em todas as profissões que a gente vê por aí, tá conquistando o espaço que sempre foi, né? Sim,